Paulo César está comigo aqui no estúdio do Balanço Geral, vai trazer justamente essa visão que vem de Brasília e um debate que agora se intensifica, PC. Bom dia, Polito. Bom dia. Rapidamente, Brasília já se posicionou. Não sabíamos que não havia uma regulamentação sobre isso. A pergunta é, será que isso pode trazer o bem ou pode complicar ainda mais da vida de setores importantes como esse? Eu vou começar pela tua dúvida, que eu acho que é de milhões de brasileiros, se havia ou não havia regulamentação e que parece que nem o próprio governo ou governos sabiam se tinha ou não tinha regulamentação, né? O fato é que a ANAC agora traz essa discussão exatamente no momento em que o episódio é registrado, em que a tragédia ocorre aqui em Santa Catarina. O Ministério do Turismo também, a gente tem que entender se ele tem competência ou não para regulamentar esse tipo de atividade ou se cabe à Agência Nacional de Aviação Civil, a ANAC, buscar regulamentação técnica sobre isso. E a gente tem que entender que o balonismo ele é praticado nesse campo desportivo, aerodesportivo, desde a década de 70. E os registros de acidentes em Santa Catarina vêm aí pelo menos 4 registrados desde 2017 até 2023, numa gama de milhares de voos realizados e todos iniciados e finalizados com segurança, com dezenas de pessoas em cada um desses cestos. Então, talvez, mesmo sendo considerado pela ANAC hoje, porque antes não falava nada, de alto risco balonismo, faltou, então, realmente uma atuação mais presente do Estado no passado e há décadas. Agora precisou ser registrada uma situação como essa, uma tragédia em Santa Catarina, para que buscasse uma discussão sobre a regulamentação e ampliar a discussão exatamente na semana posterior ao ocorrido. O fato é que a gente percebe que há todo um desinteresse em diversos setores. Mas a gente tem que lembrar que outros setores também já foram motivo de discussões de regulamentações. Vamos pegar 2013, a Boate Kiss no Rio Grande do Sul, quando todas as baladas, as boates, bares, passaram por fiscalizações intensas depois do ocorrido lá no Rio Grande do Sul, quando mais de 200 jovens perderam a vida. Hoje parece que caiu no esquecimento. Eu vou um pouco mais além. Brumadinho, as barragens do Brasil inteiro foram fiscalizadas. Aqui em Santa Catarina, uma gama imensa de barragens, barramentos, PCHs, foram fiscalizadas, criaram mecanismos. E será que a fiscalização continua até hoje ou a poeira baixou e todo mundo esqueceu? Isso no Brasil inteiro. Vou trazer mais um exemplo. As escolas aqui de Santa Catarina, que deveriam ter segurança reforçada depois dos ataques recentemente, em que gerou a morte de crianças. Será que se nós formos nas escolas hoje, elas têm a segurança efetiva? O que não dá mais para entender, Polito, é que as regulamentações técnicas ou de estruturas surgem exatamente só depois que acontece uma tragédia. E o balonismo não pode ser condenado, já que movimenta aí cerca de 100 mil pessoas só no festival de balonismo anual que acontece ali entre Praia Grande, Passo de Torres e Torres, que cedia o evento com mais de 100 balões e nós não temos registro de ocorrência nesses eventos. Então a gente não pode condenar a prática desportiva por um evento específico. A investigação vai apontar houve, ou se houve, se não houve, e quem foi o responsável pela falha. Tem toda a razão, concordo plenamente. E a minha provocação que eu fiz para você está focada em 2 pontos essenciais. A primeira, você bem disse, os números mostram que é seguro voar de balão, senão aconteceriam muito mais acidentes. E o segundo ponto está conectado justamente no interesse do próprio setor, que é o mais interessado em oferecer segurança porque vive daquilo. Ninguém que vive daquilo vai querer enterrar o próprio negócio a fim de prejudicar toda a comunidade local em um setor que movimenta milhões de reais todos os anos. Eles, sem dúvida, são os mais interessados em oferecer segurança. Eu vou te fazer uma pergunta. Você já fez passeio de barco na alta temporada de verão? Muitas vezes. E você já colocou colete? Coloquei algumas vezes. Em outras não. Em outras não. Imagina na hora do desespero se a pessoa vai procurar o colete. Loucura, pânico total. Talvez isso explique muita coisa. Então a gente fala de regulamentação só quando acontece alguma coisa. E agora, nesse momento, as estruturas federais discutem esse mecanismo. A gente tem que entender se vai avançar e se vai ter fiscalização. Não adianta criar regras e não ter fiscalização. Sim, até porque o delegado-geral, na coletiva de imprensa ao lado do governador exercício, diz claramente que o balão estava apto a voar com autorização da ANAC e com o número de pessoas adequado dentro do cesto. Agora a questão é a seguinte, e no Estado? Começaram já a debater? Estava me contando que já começaram a discutir o assunto. Já. Só vou fazer um adendo à tua fala ali. O delegado-geral sabe mais que a própria ANAC. A ANAC diz que vai averiguar se o equipamento estava apto a voar. Mas como o Polito bem disse, a Assembleia Legislativa já começou a entrar no assunto e, inclusive hoje, agora há pouco, recebi ali a proposta de lei do deputado Padre Pedro Baldiceira, que está como presidente em exercício do Parlamento Catarinense, criando regulamentações ou promovendo regulamentações para a prática de balonismo em Santa Catarina.
Eu concordo que nós teremos que ter realmente mecanismos de segurança e olhar com um pouco mais de atenção a esse setor, como qualquer outro que preste serviço à população. Mas um dos itens me chamou bastante atenção. Os extintores deverão ter testes, só que a gente sabe que eles vêm lacrados. Se a gente testar, a gente tira a eficiência do equipamento. Então é um projeto que nasce com alguns problemas, a gente precisa aprofundar um pouco mais o estudo. É um projeto, precisa passar por comissões, precisa ser aceito, precisa passar por emendas e uma análise mais profunda para que depois a gente traga mecanismos que só causam prejuízo ao setor. A gente acaba brecando o desenvolvimento econômico apenas por um episódio que, eu volto a dizer, precisa de uma investigação profunda e não dá para apontar o dedo para ninguém nesse momento. A reflexão vai ter que ser realmente muito intensa para a gente acertar na dose. Obrigado, Paulo César. Por hoje era isso. Obrigado. PC ao vivo com a gente aqui, trazendo reflexões importantes no Balanço Geral. Um outro olhar, né, sobre essas questões que agora estão em debate.